Eu não sei se vocês vão acreditar em mim, mas podem acreditar, tá? Chegou finalmente o meu Amanhecer na Colheita. Gente, que saga que foi para esse livro chegar. Falaram que foi entregue, não foi entregue. A gente comprou na pré-venda e mandaram de novo e agora finalmente chegou. Chegou hoje, sexta-feira, não faço ideia que dia é hoje, deve ser 28, alguma coisa assim. E é hoje mesmo que eu vou começar a ler esse livro. E eu preciso, né, fazer um vlog com vocês. Eu vou ter que falar sobre esse livro aqui. Pra quem não sabe, gente, eu sou muito fã de Jogos Vorazes, muito fã mesmo. Mas eu sou fã num nível que meu vestido de 15 anos foi inspirado no vestido do Tordo da Katniss, tá? Levemente inspirado, vou mostrar. Esse aqui é o vestido da Katniss. E o que tá na tela aí pra vocês foi o que eu usei no meu aniversário. Eu acho que isso foi sensacional. E eu entrei com a música também, eu entrei com Girl on Fire. Eu queria muito viver meus 15 anos de novo, o dia do meu aniversário foi maravilhoso. O livro também veio com esse marcador aqui que atrás diz, ó: quando você está fadado a perder tudo que ama, pelo que ainda vale a pena lutar. Eu estou tão animada para esse livro e existiu um período, gente, na minha vida, acho que eu fiz até alguns vídeos falando sobre isso, mas se eu não lembro, não fiz, que eu dizia que não ia ter livro do Haymitch, que piriri pororó, fiz um discurso lá. Então assim, Suzanne Collins não me decepciona, sabe? Eu só não quero me decepcionar com esse livro, só isso. Ele é um livro bem pequeno. Eu achei que ele ia ser um pouquinho maior, por exemplo, a Cantiga dos Pássaros das Serpentes é um pouquinho maior que esse livro aqui. Amanhecer na Colheita foi publicado aqui para nós pela Rocco, né, assim como os outros volumes, e foi traduzido pela Regiane Wynarski. Eu tenho uma grande história com Jogos Vorazes já, né, ao longo da minha vida eu li Jogos Vorazes muito nova. Eu conheci Jogos Vorazes através do filme que uma amiga minha, no aniversário dela, minha melhor amiga, me convidou pra ir no cinema assistir Jogos Vorazes, que uma prima dela que morava em Porto Alegre, olha isso, né, a gente ia assim, falou que gostou muito, falou que ela ia gostar e ela me chamou porque achou que eu ia gostar também. E a gente foi. E a gente ficou completamente obcecada. E eu me lembro, gente, de estar sentada na minha cama, lendo Em Chamas, desesperada, porque quando terminou o filme, da forma que terminou o primeiro, eu fiquei, meu Deus, eu não posso viver a minha vida sem saber o que vai acontecer. E a partir de Em Chamas eu fui na pré-estreia de todos os filmes. Inclusive na de Em Chamas a minha mãe foi comigo porque eu ia ter que ir sozinha. E ela saiu da sessão no meio do filme, um pouco antes até, pra ir no banheiro e nunca mais voltou. E eu nem vi que ela não tinha voltado de tão vidrada que eu fiquei na história. Inclusive vai ter filme de Amanhecer na Colheita ano que vem, acho que novembro, 26 de novembro, uma coisa assim. Não, 26 de novembro não é. Mas pra resumir, eu sou uma grande fã de Jogos Vorazes, gosto muito dos livros, gosto muito de toda a história, já reli a trilogia várias vezes, tá, ao longo da minha vida. E também eu tenho um noivo que gosta muito, ele que comprou esse livro aqui, inclusive. Só que como eu sou produtora de conteúdo, eu tenho uma vantagenzinha aqui. Eu vou ler primeiro. Tá na minha mão, Felipe, tu tá na minha mão. Quando saiu a Cantiga, ele leu primeiro e ele não me contou nada. Óbvio que eu não vou contar nada do livro pra ele, tá? Mas eu vou fazer uma tortura psicológica, porque a minha linguagem do amor é a perturbação. E a minha ideia é começar essa leitura aqui agora mesmo e documentar aqui no vlog com vocês. Então é isso, gente. Se inscrevam no canal aí, ativem o sininho, hypem esse vídeo que é muito importante e comentem aí. Me digam se vocês gostam de Jogos Vorazes, se vocês já leram Amanhecer na Colheita, porque todo mundo já leu esse livro. Todo mundo que gosta já leu. Eu tô me sentindo a última. Óbvio que é brincadeira, tá, gente? Eu sei que muitas pessoas não leram ainda. Mas como a gente comprou na pré-venda, né? Eu tava pensando que ia chegar antes, só que deu esses BOs todos aí. Faz parte também. Vamos ler. O que importa é ler agora. Nas minhas outras redes, no TikTok, que meu arroba é Katojukoski, no Instagram, que meu arroba é Crialité, os links estão aqui na descrição do vídeo, eu também vou falar um pouco da minha experiência por lá. Eu quero ver se eu leio esse livro em março ainda. Eu quero ver se eu leio ele nesse final de semana. Espero que eu consiga e eu tô muito animada pra esse livro, gente. Meu Deus do céu. Jogos Vorazes, assim, meu Deus, Jogos Vorazes é um marco na minha vida, gente. Enfim, vamos voltar para o universo de Jogos Vorazes e eu espero não me decepcionar. Eu acho que eu vou amar esse livro e eu espero muito que eu ame. Suzanne Collins, pelo amor de Deus, mulher, pelo amor de Deus, segura minha mão, segura. Segura com força e vamos. Olha só aqui o meu Jogos Vorazes, o que eu comprei pra ler e li nele, emprestei ele pra muita gente, por isso que ele tá todo ferrado assim, mas eu já li ele várias vezes, já li e reli nessa edição aqui sempre. Olha só a quantidade de coisa que eu marquei, eu acho que eu marquei isso aqui numa das primeiras vezes que eu li, há muitos anos. Tá todo ferrado, gente, tem muita marcação aqui dentro do livro também. Tem alguns outros post-its que eu marquei dentro do próprio livro, assim, que estão meio escondidos. E eu lembro que algumas frases eu até destaquei, assim, com um marca-texto. Mas eu não era muito de marcar coisas. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei finalmente uma passagem que eu marquei aqui. O Peter falando a grande frase, né? Ela não faz ideia do efeito que causa. Essa aqui eu era apaixonada por ela, gente. Deve ter muitas coisas que eu marquei aqui ao longo desses anos todos que eu já reli esse livro nessa edição.
Mas é isso então, gente, só queria mostrar aqui a minha ediçãozinha, coitada, muito capenga já de Jogos Vorazes, mas que eu guardo com todo carinho aqui na minha estante, porque eu tenho uma memória muito boa dela. Eu juro pra vocês, tá? Juro mesmo que eu queria ter vindo aqui antes, conversar mais cedo com vocês sobre o livro, mas eu tô agora na página 96, gente, capítulo 6. Assim, não vou dar spoiler, não se preocupem quanto a isso, mas eu tava pensando em encerrar essa parte aqui, sabe? Fazer as minhas considerações aqui sobre o livro até agora e depois gravar alguns comentários pra fazer no final do vídeo uma parte só com spoilers do livro. Mas aí não se preocupem que se eu fizer isso, eu vou sinalizar pra vocês, vou avisar bastante, tá? Porque eu não quero dar spoiler pra ninguém, gente. Não quero estragar a experiência de ninguém. Nessa parte aqui não terá spoilers. Bom, gente, o que nós podemos falar sobre Amanhecer na Colheita até agora, sobre a minha ótica, tá? Vou falar da minha experiência bem pessoal. Eu comecei as primeiras páginas do livro, ali o primeiro capítulo, por aí, sentindo um tom muito explicativo, muito expositivo, na verdade, de algumas coisas que estão acontecendo. Acho que agora isso ficou um pouco para trás, e eu vi isso também como talvez uma tentativa da autora recordar a gente de algumas coisas, mas também agora acho que ela tá confiando um pouco mais que a gente lembra do que aconteceu. E sabe por que eu vejo muito isso? Porque ela traz muitas referências, ela traz, vamos dizer aqui, um fanservice também, porque em alguns momentos esse fanservice ele movimenta muito a história, né? É uma coisa extremamente relevante para a narrativa, mas em alguns outros pontos é alguma coisa, por exemplo, assim, ah, olha ali ele, sabe? Alguma coisa nesse estilo. E eu tô percebendo, pelo menos eu acho, que a autora tá tentando muito subverter as nossas expectativas. Porque eu não sei vocês, mas eu venho pro livro muito apegada à história da Katniss, em como essa história da Katniss, o que ela viveu, pode se relacionar com o que o Haymitch viveu aqui muitos anos antes, né, num massacre quaternário. Porque aqui o que a gente tem, gente, é a história do Haymitch, que a gente já sabe como termina, tá? Essa parte não é spoiler. O Haymitch vence os jogos dele, né? Afinal de contas, ele tá lá com a Katniss porque ele venceu e se tornou mentor dela e do Peeta. Mas aqui a gente tem a história dele de quando ele venceu um massacre quaternário, que é um evento um pouco diferenciado ali dos jogos. Por exemplo, ao invés de serem 2 tributos, né, uma menina e um menino de cada distrito, e nesse caso aqui foram chamados 4 tributos de cada distrito, 2 meninas e 2 meninos. Eu falei um pouco devagar para eu não me confundir, porque eu falo tributo muito rápido e não sai a palavra. Eu em alguns momentos já me surpreendi, tá? Principalmente ali na questão da colheita, do momento que acontece a colheita, porque a colheita acontece no dia do aniversário do Haymitch. E meu Deus do céu, coitado, que dia merda para se nascer, meu Deus do céu. E ainda para ser escolhido para ir para os jogos, é muito azar. E assim a história acontece até agora. A gente tem algumas cenas deles no trem, indo até a capital. Isso também não é spoiler, tá, gente? Mas muita coisa aqui a gente consegue relacionar com as coisas que a Katniss viveu. E eu acho que muita coisa ainda vai se relacionar, muita coisa se relaciona também com a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que é o livro onde a gente conhece mais a perspectiva do Presidente Snow, né? E também a gente conhece a Lucy Gray, que é uma personagem muito importante de Jogos Vorazes. Ela, na verdade, nem era do Distrito 12, ela fazia parte do bando, né? Que eram cantores meio andarilhos ali, que iam de distrito em distrito, mas que acaba, por conta de algumas coisas que aconteceram ali na cidade dela, algumas relações amorosas, traições, ela acaba indo parar nos Jogos Vorazes e acaba conhecendo o Snow. Porque o livro A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes também foi lançado depois da trilogia principal, foi lançado antes desse livro aqui e se passa na 10ª edição dos Jogos Vorazes, onde tudo meio que começou a acontecer, essa coisa mais televisionada, sabe? Esse espetáculo que a gente conhece dos jogos ali na edição da Katniss e do Peeta. Então tudo aquilo ali, aquela mídia, aquela publicidade, patrocínios, essas coisas todas surgiram com o Snow lá nos Jogos Vorazes. E os próprios Jogos Vorazes surgiram ali como uma lembrança, né, como uma punição, na verdade, em relação à rebelião que os distritos fizeram contra a capital em um determinado período de tempo e acabaram perdendo. Então, como uma forma de lembrança, de punição e de realmente manter a população à rédea curta, com o objetivo de manter a população na linha dentro do que a capital imagina, do que a capital quer e do que o Snow quer, né? A partir ali dos 10º Jogos Vorazes pra frente, que ali só começa
a ascensão dele, né, até se tornar presidente. E eu relembro muito isso aqui porque é muito interessante ver os pequenos atos de rebeldia que a gente consegue observar em vários personagens. Existe aqui uma personagem chamada Maisley, que quem conhece a história, quem já ouviu falar aí em algum período de tempo sobre a história do Haymitch vai saber quem ela é, mas eu acho que eu não vou falar tanto sobre ela, explicar tanto aqui, porque eu não quero ir muito a fundo e eu não sei até que ponto isso pode ser um spoiler ou não. Mas eu tô achando bem interessante a construção da personagem e acho que ela pode ganhar um espaço ainda maior na história e com certeza ela vai ser extremamente relevante aqui pro livro. E eu acho que também, assim, gente, tudo aqui que acontece, qualquer pequeno ato de rebeldia, qualquer pequena fala que a gente sente através dos pensamentos do Haymitch, porque ele conta a história pra gente em primeira pessoa, né? Assim como a Katniss fazia. Mas cada pequeno detalhe a gente já vê muito do personagem, a gente já vê muito de quem ele era e do que ele pensava da capital e dos jogos e da vida que ele vivia, sabe? Que é uma vida miserável. O Haymitch também, assim como a Katniss, vivia na costura, passava fome e eles têm tantas coisas com as quais eles se relacionam. E é muito bonito de ver isso também, porque o Haymitch, muito provavelmente, lá nos jogos da Katniss, se viu demais nela. E tem algumas referências aqui também, que teve uma referência que eu dei risada. Agora, nesse último capítulo, já aconteceu uma coisa muito triste mesmo. E essa coisa triste que aconteceu me pareceu uma tentativa da autora de subverter o que a gente tá pensando enquanto lê. Porque eu, lendo o que estava acontecendo antes, comecei a relacionar, que nem eu comentei pra vocês, com a Katniss. A Katniss e outra pessoa, porque tem esse paralelo também. Eu falei, putz, vai ser a mesma coisa. Ah, vai ser igual? Será que vai ser tão igual assim? E aí eu tomei na minha cara. Então eu acho que o livro é muito pensado por esse lado, ao mesmo tempo que ele nos coloca pensando em tudo que a gente já viu, tem alguma coisa diferente aqui também. E é muito interessante ver a autora explorando esse lado, porque ao mesmo tempo que a gente sabe muito da história do Haymitch, né, a gente sabe muito dos jogos dele, tem muito pra ser feito aqui, porque a gente não sabe todos os detalhes também. Existem também algumas justificativas não, mas algumas relações que explicam coisas que aconteceram em outros livros, por exemplo, A Cantiga dos Pássaros das Serpentes, que é um trabalho mais recente da autora, então acho que também é mais tranquilo também de ela conseguir relacionar algumas coisas, não sei, talvez tô só pensando aqui. E eu tô muito animada pra continuar a história, gente. Eu acho que esse daqui vai ser um livro devastador. Agora são 11 horas da noite de sexta-feira. Eu comecei a ler o livro às 8 horas e tô na página 96 e quero sentar aqui agora e continuar a ler mais um pouco, porque eu pretendo passar o final de semana lendo o livro. Eu acho que eu vou precisar gravar essa parte com spoilers lá pro final do vídeo, porque eu tô sentindo que eu quero falar muitas coisas. Meu Deus, tem tanta coisa aqui sobre a colheita, meu Deus. Quando eu comecei a ler o livro, eu fiquei pensando, ai, tá, vai ser aquele esquema, aquela coisa, e não é. Não é. Então, na verdade, eu fiquei pensando que talvez não fosse, mas com medo de que fosse. Então, eu tive que esperar pra ver e ainda bem que não me decepcionou nesse ponto. Eu tô com bastante medo também, gente, sinceramente, de me decepcionar com o livro. Eu já vi que ele divide opiniões, aí eu vi algumas pessoas falando que gostaram, outras se decepcionaram, mas até agora eu não vi nenhuma resenha, não sentei pra assistir nada, porque eu quero 100% da minha opinião pura aqui pra vocês. E eu também não quero levar spoiler. Eu entro no Twitter assim, né? Eu entro assim. Ninguém me pega, ninguém me pega. Volta e meia sempre aparece alguma coisa de Jogos Vorazes pra mim, daqui a pouco eu tô no celular assim, daí eu olho, a Katniss aqui, opa! Não, a Katniss não, porque vai ser spoiler. Aí eu paro tudo e fecho o aplicativo como se nada tivesse acontecido. Ao longo desses dias aí que eu fiquei sem ler, que eu fiquei desesperada querendo ler, eu peguei alguns nomes meio aleatórios, assim, jogados, assim, mas não consegui relacionar com nada ainda. Mas com certeza é alguma coisa importante. Mas eu pelo menos consegui me livrar do spoiler. É muito ruim, gente, tomar um spoiler assim quando tu tá animado pra ler alguma coisa, quando tu quer muito ter a tua experiência, descobrir, viver a intensidade, né? Porque eu acho que é muito isso também. Lá quando eu li Jogos Vorazes, eu só tinha lido o primeiro livro, não. Eu só tinha visto o primeiro filme e eu fui ler os livros e aí foi tudo uma grande surpresa. E o final de A Esperança, meu Deus, sabe, gente? Então é muito bom ter esse sentimento. Eu tô muito afim de ler esse livro, eu tô com sentimentos muito conflituosos ainda, eu tô gostando da história. Até então o que eu tinha desgostado do livro foi em relação... Desgostado é muito forte, mas tinha me pego um pouquinho assim, sabe, me dado essa questão da exposição que a autora tava fazendo, de explicar muitas coisas, assim, em vez de mostrar. Acho que isso tava me pegando um pouco, mas tô sentindo que agora tá dando uma parada e a gente vai aqui pra um momento mais próximo ainda da arena. É um livro curto, gente, esse aqui é um livro bem curto, sinceramente eu queria que ele fosse maior. Deixa eu ver quantas páginas ele tem.
444. São pouquíssimas páginas, pouquíssimas mesmo. Então, assim, eu pretendo ler bastante agora de madrugada. E eu vou tentar atualizar aqui pra vocês, prometo não ficar lendo muito direto, porque eu sentei e li, gente. Eu parei, sentei e li essas 100 páginas praticamente sem parar. Um ponto é muito positivo também, fiquei completamente imersa na história e não queria largar. Mas agora vamos ler mais um pouquinho. E se eu lembrar de mais alguma coisa pra falar pra vocês, eu volto aqui. Inclusive, eu tava lá embaixo, lendo lá no sofá, e o Felipe do meu lado, e eu ficava só assim, tu nem sabe. Aí ele para, e eu dizia pra ele, tu nem imagina. Bah, tu não sabe o que aconteceu. Eu não vou dar spoiler pra ele, óbvio, mas eu vou encher o saco, porque eu vou perturbar, fingindo que eu vou dar spoiler. Eu esqueci totalmente de comentar pra vocês que eu dei uma espiada no capítulo 6, que é o que eu vou ler agora, e eu vi uma personagem que eu acho que só pode ser a personagem que eu tô pensando que é, sabe? Então, se for isso, esse livro aqui também vai se relacionar muito com os acontecimentos de Em Chamas. Eu acho que vem aí. Gente, esse livro aqui vai ser o mais triste da série, tá? Eu acho, não só por toda a carga emocional que tem aqui no livro, né, com todas as mortes que vão acontecer, porque tem a arena, então vão acontecer muitas mortes, mas também por tudo que a gente já viveu com a série, com os personagens que a gente já se apegou, né? Enfim, vai ser uma devastação. Eu acho que eu vou terminar esse livro devastada. Essa vai ser a palavra que vai resumir a minha experiência. Eu vou sair devastada desse livro. Não, gente, não. A coisa aqui tá pessoal. A coisa aqui está diferente. A Suzanne Collins, ela tá tentando me matar. Eu acho que é isso que ela tá tentando fazer. Ela não tá querendo dizer. Em vez de falar assim, Catarina, quero te matar, ela foi lá e escreveu 444 páginas de Amanhecer na Colheita. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu tô até ofegante, eu tô passando mal, acho que me deu dor de barriga. Eu tô lendo agora, vou começar a ler a parte 2, que é O Malandro. Meu Deus do céu. A parte 1 era O Aniversariante, eu acho que eu não comentei isso. E bom, gente, eu tô ofegante real, parece que eu tava correndo, que loucura. Eu não consigo parar de ler esse livro. Eu acho que eu tô começando a entender, na verdade eu acho que eu entendi. Porque que algumas pessoas podem não gostar tanto do livro, porque ele realmente, assim, é um show de referências, é um show de respostas para vários questionamentos também, muitas conexões com coisas que a gente já viu antes. Pode ser que eu até tenha perdido alguma coisa, porque eu realmente não me lembro de todos os detalhes, de cada um dos detalhes, por exemplo, de Cantiga dos Pássaros, das Serpentes. É um dos livros da série que eu acho que eu menos me lembro, e foi o que eu li mais recentemente, por causa que muita coisa pra mim se confundiu com o filme. Me acontece muito isso, não sei com vocês. Tem vários livros da minha infância que eu li e vi os filmes depois, e acabei confundindo acontecimentos do livro com o filme, coisas do filme, e eu vou me perdendo nos meus pensamentos, nas lembranças, e não lembro de tudo 100% certinho. Eu tinha lido aqui com vocês antes até o capítulo 5, e eu falei pra vocês que no capítulo 6 eu achei que ia ser uma referência, ia ter alguma referência, uma conexão com Em Chamas, né, que é o segundo livro da trilogia principal, e como de praxe eu tava certa. Quando é que eu tô errada? Não sei. Eu tava muito certa. E, gente... Ai... Eu quero chorar. Eu acho que teve uma hora aqui que eu quase chorei. Ai, eu não sei, gente, eu fico horas pensando sobre Jogos Vorazes, sobre tudo que a série representa, sabe? E é uma fonte inesgotável de coisas que a autora pode explorar se ela quiser. Tem muita coisa pra ser explorada. Chega a me dar um tilt, assim, na cabeça, eu não consigo nem pensar direito de tanta coisa que tem. Depois disso, nós fomos pro próximo capítulo, que acontece um negócio que eu não tava imaginando que ia acontecer. Na verdade, depois de uma determinada cena, mais pro começo do livro, eu comecei a cogitar que poderia acontecer. Não achei que fosse ser dessa forma. Foi uma cena ao mesmo tempo que tensa, envolvendo dois personagens importantes. E ao mesmo tempo que foi tenso, foi um pouco cômica a reação do Haymitch. Então trouxe uma leveza em tom de ameaça, uma manipulação bem... nem um pouco velada, bem direta. E pra terminar a cena com chave de ouro, que é a cena do último capítulo que eu li, acabou de um jeito que, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu ainda não li o capítulo 10, que é o capítulo que eu tenho que ler agora, e eu tô na página 165. E eu não vou mostrar muito aqui porque tem algumas revelações muito fortes nessa página, que agora eu tô olhando. E a minha grande situação com esse livro é que eu não consigo parar de ler. Eu comecei agora a gravar uns conteúdos para seres vizinhas também pro meu TikTok, que é @catajucos, que me acompanhem por lá, e no Instagram, que é @crialt. E por lá eu vou fazer alguns comentários com spoilers a cada 100 páginas lidas. Então eu comentei do primeiro capítulo ao 5, né, que nem eu fiz com vocês aqui antes, mas falei alguns spoilers. Eu sei que eu deixei algumas coisas passar, eu tava editando o vídeo agora já também. Acho que eu deixei passar algumas coisas. É porque tem tanta informação, gente. Eu mesma venho aqui agora e se eu não parar
enquanto eu tô lendo e fechar o livro e vir comentar pra vocês, eu vou deixar meu pensamento passar. E isso tá sendo um pouco complicado porque eu não quero ficar parando a leitura porque eu tô engatando bem, eu tô gostando do livro. E agora, falando isso, eu acabei de me lembrar de mais uma coisa que eu queria dizer, que é, gente, que às vezes eu tô me esquecendo que o Haymitch é um menino de 16 anos. Ele é um garoto de 16 anos aqui no livro, e parece que às vezes eu mesma tô me esquecendo disso. Ele fala umas frases, algumas coisas assim. Ele é um menino apaixonado, gente. Ele é um menino apaixonado que teve que deixar a família pra trás, o irmão, e ele é a Katniss também. E ele tá entrando aqui num lugar que ele não sabe muito bem. Ele tá, que nem a Katniss, ele não sabe a proporção das coisas nas quais ele tá fazendo, as coisas que ele tá vendo acontecer. E eu comecei a pensar isso. Volta e meia, quando eu lembro de Jogos Vorazes, eu penso que eu poderia ficar assim dias refletindo, pensando, ponderando sobre botarem crianças, adolescentes ali pra lutarem até a morte dentro de uma arena, pegarem eles das casas deles, tirarem eles da miséria que eles vivem, muitos deles, né, os distritos mais pobres ali, como 10, 11, 12, e levarem eles pra um lugar bonito, bom, alimentar eles, treinar eles, ensinar eles a sobreviverem, a se defenderem e a terem vontade de matar uns aos outros pra colocar eles dentro de uma arena e lutar até a morte. Gente, eu acho que eu vou enlouquecer. Eu acho que eu vou enlouquecer. O meu olho tá tremendo desde o último vídeo que eu gravei aqui no canal, o último vlog. Agora ele não vai parar nunca mais. Isso me lembra também que eu preciso dormir. Só que eu não quero. Acho que eu comecei a ler esse livro no dia certo, gente. Sexta-feira é o dia certo pra começar a ler essa história. Porque se fosse uma quinta-feira, uma terça, não ia dar bom. Sabe o que eu tô pensando agora? Que depois de ler esses últimos capítulos que eu li, sabendo como o Haymitch ganha os jogos, fica muito evidente, faz muito sentido ele ter ganhado do jeito que ele ganhou. Gente, faz total sentido, meu Deus do céu. A cada segundo que passa, gente, eu tô tendo pensamentos diferentes, tendo lembranças dos outros livros, sabe? Ai, meu Deus, é muito bom reencontrar outros personagens, conhecer, de certa forma, também um pouquinho mais deles, e tomara, do fundo do meu coração, gente, que a Suzanne Collins queira reformar a garagem da casa dela, queira reformar o banheiro dela, sei lá, pra ela lançar um outro livro, porque esse aqui não pode ser o último, gente. Eu fui muito aquela pessoa que falava assim, ai, não, tem alguns vídeos que eu falei isso, ai, ela não vai fazer um livro do Haymitch porque os Jogos Vorazes, ai, ela não vai escrever um livro sobre o Haymitch, esquece. Joga mais um livro de Jogos Vorazes no peito da mãe, pode jogar. Gente, eu acho muito que a Maisie tem tudo para ser uma das personagens mais memoráveis da franquia de Jogos Vorazes também. Eu tô apostando muito nisso. Eu, pelo menos, acho que eu vou lembrar muito dela quando eu falar em Jogos Vorazes pra vocês. Eu tô gostando muito da personagem. Como a gente acompanha a história bastante da perspectiva do Haymitch, né, a gente sabe que ele tem uma questão ali com ela, porque ela realmente é uma menina privilegiada, ela é muito rica ali pros padrões, né, do Distrito 12, então ele tem essa coisa com ela de que ela se acha, e ela realmente é, ela caçoa dos outros, sabe, ela deu apelido pro Haymitch, só que eu acho que as coisas vão mudar, e até onde eu sei, as coisas vão mudar. Eu lá na época que eu li Jogos Vorazes, eu assisti um curta que tem aqui no YouTube até hoje, que eu nem sei muito bem como é que funcionava, mas tem um curta contando a história do Haymitch, que foi feito por fãs, e também contando a história do Finnick. Eu adorava, eu era viciada, eu assistia várias vezes, gente. Eu vi que uma galera foi atrás dos atores também pra falar com eles sobre o que eles acharam do lançamento do livro, né? Eu achei muito legal. Eles responderam algumas pessoas até. E assim, até hoje a gente carrega aquele moço, que eu não sei o nome dele, me desculpa, o ator, como a figura, né, o rosto do Haymitch. E meio que o fandom todo abraçou isso. Eu vou deixar aqui na descrição o link pros curtas, se vocês quiserem assistir. Mas aí vai ter a história do Haymitch, né, vai contar ali, na verdade, o Haymitch na arena. E é muito legal, gente, eu era muito obcecada, eu era muito fã dos curtas, tanto do Haymitch quanto do Finnick, que quem faz o Finnick é o mesmo ator, inclusive. Era feito de fãs pra fãs, assim, super fielzinho, super bonitinho e muito bem feito, era muito legal. O do Massacre Quaternário do Haymitch, gente, era muito legal, muito bem produzido. Eu acabei de passar da metade do livro, tá? Passei da metade aqui, tô no capítulo 14 agora, e eu senti uma leve mudança, assim, uma mudança, não sei se é uma coisa da minha cabeça ou não, nessa segunda parte do livro. Algumas coisas eu fiquei me questionando, meu Deus, Haymitch, por quê? Por que tu fez isso depois que tal coisa aconteceu?
Eu não entendi muito bem essa parte, fiquei meio confusa, não sei se eu perdi alguma coisa, não sei. Até entendo, talvez, as intenções dele, mas com ele sabendo as consequências de tudo, sabe? É isso que eu fiquei me questionando. Eu achei que essa parte também começou de uma forma muito estranha, com um acontecimento ali que eu fiquei meio, meu Deus, que loucura, sabe? Que já veio lá do capítulo anterior, mas que se confirmou, que deu continuidade agora nessa segunda parte, e por enquanto eu tô meio confusa com os meus sentimentos com essa parte aqui. A gente vê que as coisas estão complicadas, não dá pra vacilar, é sobre os jogos, ainda é sobre os jogos vorazes, sabe? Então, é isso que eu tô pensando muito agora. Tô refletindo bastante. Acho que essa segunda parte tá me colocando numa posição um pouco diferente do que a primeira colocou, sabe? E no começo foi como se eu estivesse reconhecendo um amigo, um antigo amigo, reencontrando, e agora tá uma vibe estranha, tá uma coisa meio diferente aqui. Agora eu vou dormir, gente, tá? Eu vou dar uma descansada, são 2h30 da manhã. Eu não parei de ler esse livro desde as 8 horas da noite. E eu queria virar a noite lendo, mas eu tô cansada, tô com sono. Então é melhor eu dormir, que eu não tenho pressa pra ler também, eu só tô lendo rápido porque eu quero descobrir o que acontece. Tirando isso, não tem pressa nenhuma. Então amanhã, assim que eu acordar, eu faço minhas atividades, minhas coisas aí e continuo a leitura de Amanhecer na Colheita. Eu tô começando a ficar muito curiosa pra saber o que vai acontecer aqui nessa segunda parte. Essa segunda parte tá mexendo um pouquinho comigo. Continuei a leitura aqui, gente, de Amanhecer na Colheita. Tô agora no capítulo, começando o capítulo 16. Eu não posso falar muito porque o Felipe tá aqui atrás. Ou será que eu falo o que aconteceu na página 230? E assim, gente, o que eu falei ontem, eu tô com uma mescla de sentimentos, assim. Tem muita coisa acontecendo, muitas coisas tristes acontecendo. Eu acho que esse aqui vai ser um final devastador, esse livro. Mas agora a gente tá começando a entender o que tá acontecendo ali dentro. E faz muito mais sentido ainda mais do que eu falei antes, a forma como ele ganha os jogos. Eu fiquei ontem até umas 2 horas da manhã aqui com vocês lendo, né? E hoje eu acordei às 10, aí fui fazer exercício e comecei a ler só depois do meio-dia. Deve ser 1h da tarde, 1h30, por aí agora, quase 2 horas. E a gente vai continuar então lendo a partir do capítulo 16, página 258. Tô animada pra continuar essa história. E eu tô um pouco desesperada também. Ai, gente, sabe uma coisa que dói muito? Sabendo o resultado de toda a história é ver o desespero dos personagens, querendo que acabe, querendo acabar com os jogos vorazes, querendo que tudo termine, e a gente sabendo que não vai, e que muitos deles que estão aqui na história nem vão ver os jogos vorazes acabando. Eu até me arrepiei. Então, gente, eu finalizei aí, né, a segunda parte do livro e agora a parte que tem é o pôster, que já começou a explicar um pouquinho aqui nesse último capítulo, que foi o capítulo 18, o que significa mais ou menos esse pôster. E essa segunda parte foi uma parte que dividiu um pouco meu coração. Eu comecei nela muito desconfiada, muito não entendendo o que estava acontecendo em relação a um plot específico, de uma personagem específico, e eu até agora não sei como é que eu me sinto em relação a esse plot, tá? Eu sei que ele é muito triste, eu sei que eu não posso ir com um olhar tão criterioso pra isso, porque é a capital, e a capital é capaz de qualquer coisa, né? Isso é um ponto muito importante aqui do livro também, porque eu comecei a pensar muito no que eu senti lendo Jogos Vorazes, o primeiro livro. E eu lembro que tinha algumas coisas que eu ficava assim, nossa, meu Deus, que absurdo. Por exemplo, as bestantes com os olhos dos tributos que já tinham morrido lá, que atacam a Katniss e o Peeta no final, né, junto com o Keito ali. É muito forte essa parte. E aqui é uma coisa bem tensa que acontece, bem triste, bem horrível. É horrível. Se a gente analisa de uma ótica, assim, olhando pra realidade, sabe, vendo que se isso acontecesse de verdade é uma coisa absurda. E o Haymitch, gente, a gente acompanha aqui ao longo dessa parte o quanto ele tá entrando nos jogos com um peso nas costas. Tem uma cena muito interessante que é perguntado pra ele o que eles querem, o que eles gostariam, sabe, quando entrassem na arena. E é uma cena muito impactante de se ler também, onde ele fala muito sobre as coisas que ele quer, os outros personagens que estão com ele ali também falam. E, enfim, gente, tudo tem um peso muito grande, tudo é muito triste, a gente vê o Haymitch criando uma raiva cada vez maior, sabe? Uma dor. Ele entra pra arena com uma consciência
que, assim, a gente fica olhando e ele era um menino lá do Distrito 12, não fazia ideia de nada que estava acontecendo. Então meninos e meninas que estão só tentando sobreviver não fazem a menor ideia disso, sabe? Não entendem o que está acontecendo. E o Haymitch, ele começa a ter essa pequena noção, ele começa a entender quais são os custos que isso tem. Qual que é o preço de derrubar a capital, sabe? Não tem como uma pessoa sobreviver a isso e ficar bem depois de entender tudo isso, tá? Não tem como. Além do mais, né, com a gente sabendo que ele vai passar anos dentro daquele trem, porque nunca mais se sai daquele trem, nunca mais se sai de dentro da capital, todo mundo fica refém do Snow e da capital. Então a gente vê essa mudança de postura nele, que agora fez um pouco mais de sentido pra mim, porque, gente, infelizmente o Haymitch entendeu. Ele sabe que a revolução custa mais que a vida dele. E aparentemente muitas pessoas pensam da mesma forma. As pessoas meio que infelizmente se conformaram, tiveram que se conformar, que elas vão sempre pagar o preço, que elas vão sempre de alguma forma ou de outra ser torturadas, vão perder pessoas que amam, e aí elas vão se isolando. Essa é uma consequência. Eu sei que é muito horrível falar isso, que eu vou dizer agora, mas essas pessoas sabem que a revolução vale mais que a vida delas. Gente, é uma análise bem profunda que dá pra fazer aqui, e agora eu acho que a tendência é ficar ainda mais tenso. Eu tô bem nervosa. Eu não tava tão animada pra parte dos jogos, tá? Não tava. Já aconteceram muitas coisas aqui em relação aos jogos, e eu não sei até onde que vai acontecer, se acaba o livro nos jogos, não faço a menor ideia. Mas eu quero descobrir porque agora é a hora de terminar essa história. Então a gente vai começar aqui a parte 3, e tá muito difícil falar com vocês e não dar spoiler, tá? Mas eu tô me controlando. Obcecada já não é mais a palavra. Terminei ontem de ler, então, gente, Amanhecer na Colheita. Tirei esse tempinho aí de ontem pra cá para pensar um pouco, botar um pouco as minhas ideias em ordem. Tem muitas questões aqui que estão vindo na minha cabeça, uma hora assim, pá, eu lembro de alguma coisa, faço mais alguma conexão do livro com algum outro livro da série principal, ou o livro ali do Snow, né, que eu sempre esqueço o nome, A Cantiga dos Pássaros, das Serpentes, é muito nome, me confundo às vezes. E tirei muito esse tempo pra pensar. Essa parte final que eu li me tocou muito. Eu achei que eu não ia me apegar tanto, mas as mortes aqui, gente, são muito brutais. É muito triste a forma como tudo acontece, sério, fiquei bem mal com tudo, principalmente com a forma que o Haymitch já começa a pagar o preço de tudo que ele fez. Eu não cheguei a chorar no final do livro, mas os meus olhos encheram de água muitas vezes. Tem uma cena que, depois que o Haymitch volta pra casa, e não é a cena que vocês estão pensando, não é essa cena em específico, é uma cena assim tão delicada que essa aí eu quase chorei. Essa aí eu cheguei a me arrepiar aqui de novo. Nossa, foi uma cena tão pesada, e a Suzanne Collins, ela tem um negócio que ela consegue botar um poder nas palavras, um poder na situação toda ali, do jeito que ela descreve, que a gente fica desolado junto com os personagens. Eu acho que em alguns momentos ela dá uma forçadinha na barra, ou pelo menos pra mim, porque eu acho que isso é muito pessoal também. Alguns acontecimentos ali não me desceram tanto. Eu acho que essa é a palavra certa. Em relação a uma personagem que eu tinha comentado que começa lá no segundo ato, né, na segunda parte, ali no começo daquele segundo ato realmente foi uma parte que não me pegou tanto, mas depois, com a forma que a autora foi conduzindo tudo, eu fui me habituando um pouco melhor e fui até me aproximando mais dos personagens e sentindo muita tristeza com esse arco. É realmente muito tenebroso o que acontece ali. E mais uma vez ela prova um ponto com a capital, e eu senti que aqui nesse livro a autora queria justamente fazer isso, mostrar pra gente que tá todo mundo sofrendo, que todo mundo ali é descartável, mas que depois que tu vence, tu não é mais descartável. Tu vai sofrer pelo resto da tua vida, né, vendo pessoas que tu ama morrer, ninguém vai chegar mais próximo de ti. Esse é o preço dos jogos para as pessoas que sobrevivem, para as pessoas que vencem. Perder e continuar vivo. Esse é o ponto da autora aqui no livro, eu acredito. Eu senti que dentro dos jogos, no momento dos jogos, a autora nem se estende tanto assim. Ela mostra os pontos cruciais, mostra os pontos essenciais. Não achei que ela fica muito tempo enrolando naquilo ali. Eu senti muita tristeza nesses momentos, não só com uma nem duas mortes, mas quando morria alguém, eu falava, sabe? Mesmo que a gente saiba que as pessoas vão morrer. E é bem nesse momento também que o Haymitch começa a perceber que ganhando ele perde, perdendo ele perde, então não tem saída.
ele vai pagar o preço de tudo isso. E esse aqui é um livro que eu acho que ele vai me ganhar muito com o tempo também, porque cada vez que eu penso, cada momento eu penso uma coisa diferente, eu tiro uma nova reflexão, principalmente agora olhando pra saga principal, pros filmes também, que tem vários momentos que, juro pra vocês, gente, parece que o ator que faz o Haymitch já sabia do que ia acontecer aqui. E parece que quem já sabia que ia acontecer aqui também é aquele pessoal que fez o curta que eu falei, sabe, com o ator interpretando o Haymitch. Aquele pessoal fez uma coisa muito parecida com o que tem aqui, então eu fiquei um pouco impressionado, parece que eles já sabiam tudo por tintim por tintim. O que fica aqui do livro, então, pra mim, gente, é que ele foi feito pra fãs. Foi feito para quem gosta da série principal, pra gente ter mais algumas respostas, algumas conexões muito importantes de árvores genealógicas ali e tal, sabe? Essa parte fica muito evidente pra mim. Fica também uma sensação de dor, sabe? De alguma coisa engasgada na garganta da gente, porque tudo que a gente já viu acontecer com alguns personagens que aparecem aqui, a gente vê eles tentando por tanto tempo e eles colocando aqui, gente, nesse livro, muita expectativa no Haymitch. Não é expectativa, mas uma pressão muito grande. Esse livro aqui se conecta muito, muito, muito com a trilogia principal e a gente já conseguia ver isso, né, da relação que o Haymitch tem com a Katniss, ele se vê muito nela também. Isso a gente já consegue perceber antes mesmo de ler esse livro, só que aqui as coisas começam a ter um outro sentido também, tem talvez um peso maior, sabe? A gente consegue ver, putz, e eu digo isso porque parece que muitas cenas dos filmes, parece que o ator já sabia o que estava acontecendo, o que o Haymitch tinha vivido. E às vezes a gente percebe isso no olhar do personagem, é muito, gente, eu fico chocada, será que a Suzanne Collins escreveu isso aqui antes? Como é que foi isso? É uma conexão que é muito estranho, funciona, tá? Funciona. E uma coisa que eu quero falar aqui sem entregar muito, né, porque eu não quero dar spoiler, é o epílogo, gente. É o epílogo. Muitas pessoas eu ouvi falarem que sentiram um tom de despedida da autora aqui na história, e eu senti um tom de despedida também lá em A Esperança, por exemplo, também com o epílogo que tem, mas eu gostaria muito que a autora escrevesse outros livros, talvez. Eu sei que esse aqui é um livro que vai dividir opiniões. Essa aqui é uma história que em nem todos os momentos me agradou tanto. Algumas coisas aqui me distanciaram um pouco da história, mas eu acho que eu tiro um saldo muito positivo do livro. Ele vai crescer comigo, eu gosto muito de Jogos Vorazes, gente, então assim, dificilmente eu ia detestar essa história ou simplesmente não gostar dela, tá? Acho que é um livro que acrescenta muitas coisas, mas mais do que isso, ele é um livro pra quem é fã. É um livro pra quem quer rever os personagens, pra quem quer entender um pouco mais, e eu acho que também é uma tentativa da Suzanne Collins mostrar pra gente, lembrar pra gente que a Capital sempre pode fazer muito pior, e ela é horrorosa, terrível, e o Snow é a pessoa mais tenebrosa de todos os tempos. Eu termino a história, então, com um sentimento muito de melancolia, ao mesmo tempo com esse tom de esperança, ao mesmo tempo com essa satisfação da autora ter revisitado a história e eu poder ter lido o livro. É uma sensação até de abraço quentinho em alguns momentos, apesar de a história ser tão triste, tá? Ser tão pesada, de ter muita brutalidade. Acho que é um dos livros mais brutais, assim. E também muito cheio de tristeza, muito cheio de tentativas e muito cheio de solidão. Então é isso, gente. Terminei Amanhecer na Colheita, sonhei essa noite com o livro, não paro de pensar nele, e é muito bom ficar obcecada em alguma coisa, principalmente em Jogos Vorazes, que tá comigo a minha vida inteira, tá comigo há tantos anos, né? Eu não sei, sinceramente, se a autora vai trazer livros novos ou não, mas se ela for trazer, eu vou estar aqui pra ler. E agora eu vou pensar aqui se eu vou fazer uma parte desse vídeo com spoilers ou não, e vou tentar ler outros livros também, porque eu não quero ficar presa aqui, eu não paro de pensar nesse livro, e eu quero que o Felipe leia, pelo amor de Deus, pra eu poder conversar com ele sobre essa história. Coisa boa que é, gente, tá obcecada por alguma coisa. Eu senti que eu já falei tanto sobre o livro, mas eu não senti que eu falei o suficiente, sabe? Essa aqui é uma história que vai me perseguir. Eu vou ficar muito tempo ainda pensando nela, e eu sinto que toda vez que eu venho, sento pra falar sobre ela aqui com vocês, eu esqueço de falar alguma coisa e tenho que voltar. Então, se vocês querem ver ainda mais da minha opinião, corra nas minhas redes vizinhas. Meu arroba no TikTok é Kata Jukoski e o meu arroba no Instagram é Crialité, que eu soltei muitos conteúdos por lá. Alguns têm spoilers, outros não, mas fiquem de boa, tá? Vão tranquilos, por causa que eu sempre aviso pra vocês antes dos vídeos se tem spoiler ou não, porque eu também não quero acabar com a experiência de ninguém, tá? Eventualmente, os vídeos têm spoiler, né, da série principal, da trilogia principal, mas eu tô evitando spoilers desse livro aqui, tá?
E eu acho que no fim das contas, aqui em vídeo com vocês, eu comentei bastante já sobre tudo que eu achei. Acho que eu consegui pontuar muito bem, trazer algumas opiniões também, mas eu quero falar com vocês agora com spoilers, tá? Então a partir de agora eu me despeço, ó, beijo pra vocês que não leram o livro ainda e que não querem levar spoiler, tá? Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Era pra ser um vídeo de final de semana, enorme, assim, lendo muita coisa, mas acabou que eu só li Amanhecer na Colheita só, né? Eu li muito rápido, eu devorei o livro, eu não consegui parar de ler, e ontem, que foi domingo, eu praticamente nem apareci aqui, porque eu tava realmente muito cansada. Eu fiquei só dormindo e assistindo série The White Lotus. Então eu tô de volta hoje só, né, mais animada, mais afim, depois de pensar um pouco mais na história, pra gente comentar o livro com spoilers. Então, gente, muito obrigada a quem assistiu até aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e a gente se vê no próximo vídeo do Crialité. E se tu quer tomar um spoiler, quer comentar comigo, inclusive, deixa aí nos comentários as opiniões de vocês sobre o livro, conversem comigo que eu tô desesperada pra falar com alguém sobre essa história. Acho que ela traz, sim, muita coisa relevante e muita coisa importante pra complementar a série principal. Então bora lá conversar com spoilers agora. Começando pelo começo, então, uma coisa vai meio que puxando a outra aqui, vai ser meio fora de ordem, tá? Eu vou falar com o meu coração aqui mesmo. Se eu esquecer alguma coisa, me desculpem e me avisem aqui nos comentários. Mas aqui no livro tem muitos personagens que a gente já conhece, principalmente de Em Chamas. E essa aí é a conexão que eu falei que teria com o livro Em Chamas, né? Além de ser um massacre quaternário também. A gente encontra aqui no livro personagens que a gente já conheceu lá antes, por exemplo, a Mags, o Beatty e a Wiress. E entre outros personagens também que não são vitoriosos, por exemplo, o Plutarch, que tá praticamente com a gente desde o começo do livro, porque ele tá cobrindo, fazendo uma cobertura ali, fazendo vídeos, a publicidade, a propaganda, o marketing lá no Distrito 12, que é quando ele e o Haymitch se conhecem na colheita. E eu trouxe esse ponto primeiro porque eu queria dizer pra vocês que eu tive uma dificuldade de me desvencilhar da imagem dos atores como os personagens, tá? Com o Haymitch eu consegui me desprender um pouquinho, até porque ele aparece muito mais na história, então acho que eu trabalhei meu cérebro muito nisso. Chegou num ponto que eu tava imaginando ele mais ou menos parecido com o Magnus Chase, que é parecido com o Kurt Cobain, o cabelo mais compridinho assim, sabe? Acho que eu fui mais pra esse lado também, misturando aí a imagem do ator, ele mais jovem, acho que foi mais ou menos pra esse lado que eu fui, mas foi um pouco difícil também. Agora, a Mags eu tive muita dificuldade, a Wiress eu nem tentei. A imagem que eu tenho é a da atriz e o Beatty também, é a mesma coisa, apesar de aqui, né, eles serem muito mais novos do que eles são lá em Chamas. O Plutarch eu até consegui imaginar ele mais diferente também. Mas vamos então voltar aqui pro começo da história, né, onde a gente começa a conhecer do Haymitch no dia da colheita, né, que é o dia que ele faz aniversário, e a gente descobre aqui que ele tem uma família, que é a mãe dele e o irmão, uma história muito parecida ali com a Katniss também, e a gente consegue ver aqui um lado muito mais humano do personagem, sabe, quem ele era antes de tudo, uma pessoa mais doce até, mais apaixonada, porque ele tinha uma namorada, que é a Lenore Dove, que fazia parte do bando. Ela provavelmente é filha da Maud Ivory, acho que é assim que pronuncia, que fazia parte do bando também, né? Só que ela infelizmente já morreu. Assim como o pai do Haymitch também, assim como o pai da Katniss. Então, aos pouquinhos, a gente começa a relacionar muitas coisas. Só que logo nas primeiras páginas, a colheita já acontece e o nome do Haymitch não é sorteado. Eu fiquei um pouco espantada com isso, mas acaba rolando um tumulto muito grande. O tributo, que foi o menino, né, que foi selecionado como tributo, acaba fugindo. Os pacificadores vão atrás dele, acabam tirando a vida dele. E um grande tumulto acontece. A Lenore Dove, que é a namorada do Haymitch, se envolve e ele vai até lá ajudar ela, salvar ela, e acaba sendo enfiado ali no meio de tudo isso pelos pacificadores e pela Drusilla, que é a F. Trinket ali deles. A F também aparece nesse livro, gente. E uma coisa muito interessante sobre isso é que quando eu soube que esse aqui ia ser o livro do Haymitch, eu lembrei de uma fanart que eu via quando eu era mais nova, que era a F novinha e o Haymitch mais velho e ela torcendo por ele, só que eu acho que a F é mais velha que o Haymitch. E a primeira coisa que me veio na cabeça antes mesmo de eu ler o livro, e quando eu vi ela eu fiquei, meu Deus, F! Já vamos falar sobre ela então. A F é o que a gente conhece. A F me lembrou muito a F dos filmes, inclusive. Que ela tem ao mesmo tempo uma doçura, um cuidado com as pessoas que estão ali, com os tributos, mas ela não deixa de ser uma cidadã da capital. Tem um diálogo muito legal entre ela e o Haymitch, inclusive, que eles estão numa troca muito bonita, e ela vem e fala uma coisa super absurda, super uma fala de quem mora na capital, e ele fala assim, putz, ela tinha que estragar tudo. E eles têm, inclusive, uma relação muito bonita, e é legal saber que eles se conhecem aí lá em Jogos Vorazes há 25 anos e
aparentemente conversa muito e tem bastante conexão um com o outro. Mas voltando agora pro dia da colheita, a gente vai e volta, tá, gente? A gente vai e volta. O Haymitch acaba se despedindo da mãe e do irmão. Ele acaba não conseguindo se despedir propriamente da Lenore Dove e vai pra capital. Tem uma cena bem extensa dentro do trem, com algumas informações, ele interagindo com as outras pessoas que vão com ele, que inclusive são personagens muito importantes. A Maisley, por exemplo, que é uma personagem que eu adorei conhecer ela. Achei que ela foi, assim, muito afrontosa com a capital. Ela dá um tapão na cara da Drusilla. Eu adorei essa parte, que assim, ela não deita pra ninguém, sabe? Ela é uma menina mimada, chata, rica, mas pra capital ela não é nada disso, sabe? Ela tem consciência disso. A gente tem uma personagem aqui muito fofa, que é a Lowell, e ela tem uma relação muito bonita com o Haymitch. Ela é mais nova também, ele chama ela de queridinha. Esses apelidos, assim, às vezes me dão uma pegada, porque eu não me convence tanto, sabe? Mas é uma coisa que eu passei meio batida e foi em frente. E se eu não me engano, até nos filmes o Haymitch chama a Katniss de queridinho uma vez. Então, gente, parece que o ator já sabia o que tinha aqui. Ele teve acesso a esse livro aqui muito antes da gente. E eu tava imaginando que esses dois iam ter uma relação Katniss e Rue. Só que o Haymitch, ele tem tantas rules na vida dele ali, porque ele quer proteger todo mundo, ele entra com um peso muito grande dentro da arena. Ele já entra na arena tendo perdido a Lowell, porque ela acaba morrendo no desfile de tributos, e a Lowell, gente, é substituída. O Snow, junto com a capital, decidem pegar uma menina lá do Distrito 11, a princípio, que todo mundo acha, né, que ela é do Distrito 11, e faz cirurgias plásticas, mexe com a cabeça dela. Ela talvez seja até um pouco telesequestrada, alguma coisa assim, uma coisa meio semelhante ao Pita, não sei muito bem. E essa menina é chamada de Low, né, porque ela tá ali pra ser uma substituta da Lowell. Então só eles sabem disso, a capital decide fazer isso porque a Lowell morreu no desfile e eles não queriam, né, levar isso adiante. E dá pra ver muito bem essa manipulação da capital também, porque tudo que é televisionado eles cortam quando dá alguma coisa errada. Essa bagunça, essa confusão no Distrito 12 e a parte do desfile também foram todas cortadas, ninguém viu, os distritos não se comunicam, é uma coisa desesperadora, sabe, a gente saber que acontece esse tipo de coisa há muito tempo, né, e ninguém poderia fazer nada. Então o Haymitch vai pros jogos sem sequer ser sorteado, né, ele foi levado como um bode expiatório ali, e isso faz do Pita o único vencedor que teve a infelicidade de ser sorteado para ir nos jogos, o único vencedor do Distrito 12 que foi sorteado. A Lucy Gray, que é citada aqui no livro também indiretamente, tem uma cena muito legal nessa parte, que é o Haymitch vendo o que foi televisionado da época dos jogos da Lucy Gray com o Snow, e ele vendo, gente, é sensacional essa parte, ele fazendo as conexões, e ele pensando, caramba, por isso que a gente não sabe de nada, por isso que ninguém sabe onde ela tá, ele se questiona se ela tá viva ou não. Se não me engano, ele acha que ela tá viva também, que ela se escondeu. É muito interessante, não resolve nenhum mistério, mas é muito interessante. Mas como eu tava falando, né, armaram pra Lucy Gray, pra ela ir pros jogos, a Katniss se voluntariou, e o Haymitch também acabou sendo meio que levado ali, não foi culpa dele nem nada, foi uma eventualidade, ele foi salvar a namorada dele. Eu sei que muitas pessoas vão culpar a Lenore Dove por conta disso também, mas eu culpo a capital, começando por aí. E ela também se culpa muito por isso. Mas agora vamos falar de uma parte que eu acho muito interessante, que eu acabei não citando antes, que é a vida do Haymitch, como ele vive ali no Distrito 12, né? Ele acaba produzindo, junto com um senhor, que eu esqueci o nome dele agora, ele faz destilados, sabe? Mas a relação dele com a bebida é muito estreita, ele inclusive cita que ele não bebe, ele não gosta de beber, ele ganha um presente ali, uma bebida de aniversário, ele passa adiante, e a gente vê muito também da relação dele com o melhor amigo dele, gente, que não é nada mais, nada menos que o pai da Katniss, que se chama Burdock. E só isso, só essa informação de saber que eles são melhores amigos, que eles eram melhores amigos, até o Haymitch precisar afastar ele, traz um peso enorme para a relação do Haymitch com a Katniss. Então, assim, é impossível ler esse livro aqui e depois rever os filmes e ler os livros da trilogia principal e não sentir um peso diferente nas sensações, nas emoções dos personagens. E esse aqui é um livro que traz muitas questões pra gente também, por exemplo, até uma coisa que virou meme entre o fandom, né, que é o nome da mãe da Katniss nunca ser mencionado. E aqui a gente descobre qual é. O nome do pai dela também não era mencionado, né? Mas ele se chama Burdock Everdeen e ele tem ali alguma relação com o bando. A gente entende, pelo menos. E eu agora tô procurando o nome dela porque eu me esqueci. Ela aparece também no final do livro, junto com o Burdock, indo atrás do Haymitch depois que ele já volta dos jogos, mas ele acaba, inclusive, tocando pedras neles por conta de que, quando ele volta dos jogos, ele perde todo mundo, gente. O Snow espera ele chegar, ele voltar pro Distrito 12 e bota fogo na casa dele com o irmão e a mãe dele dentro. Ele envenena a Lenore Dove com doces, então o Haymitch se dá conta, lá dentro da arena ainda ele descobre isso, ele se dá conta que não vai ter saída,
que mesmo ele ganhando os jogos, ele ia perder, e que todo mundo que se aproximar dele vai sofrer. Então ele acaba se afastando do Burdock, ele fica sozinho, e ele vai se tornando aos poucos aquela figura que a gente já conhece lá nos jogos da Katniss. E inclusive eu achei muito significativa a forma como ele vai terminando a história, porque a gente olha pro Haymitch e não imagina que ele é um cara que passou a vida inteira apaixonado por uma pessoa, apegado inclusive na memória dela e no fantasma dela que acompanha ele e envelhece junto com ele até o fim da vida, sabe? A gente olha pra ele e não imagina que essa é a história dele, que ele passa por isso quando tá sozinho, né? A gente sabe que ele é um cara muito triste, que ele sofreu muitas coisas, e a gente vê ao longo da série toda, do livro todo, na verdade, o porquê de tudo isso ter acontecido. Quando ele chega lá nos jogos, ele já chega com um peso muito grande a partir do momento que as mentoras dele, que são a Mags e a Wiress, perguntam qual é o desejo deles, o que eles querem fazer quando entrarem na arena, sabe? Então elas compartilham um pouco da verdade delas, do que elas sentiram quando elas estavam lá. A Wiress compartilha muito as informações de como ela olhou, como ela teve a visualização da arena para conseguir se esconder, e o Haymitch, ele entra muito com esse senso de ajudar os outros. A Lowell, por exemplo, até então estava ali com eles. O Haymitch tinha muito essa vontade de proteger todo mundo a todo custo, então ele sente muito as mortes, ele sente a morte da Lowell e ele nunca consegue proteger ninguém, de nada. Até que chega num ponto, gente, que por conta de tudo que ele faz, dos enfrentamentos que ele faz direto pro Snow, nesse próprio desfile ele enfrenta o Snow, então ele começa a sofrer as consequências de tudo isso. O Snow pessoalmente ameaça ele, e é nesse mesmo momento da ameaça que a Lolo aparece. E esse arco da Lolo foi o arco que me deixou mais de estômago, sabe? Ai, me deu uma sensação tão ruim. Não sei se ruim pro livro, sabe? Mas ruim pra mim. Eu fiquei tão triste com aquela menina que sofreu tanto também. Então, os tributos ali, o Wyatt, que se não me engano é o Wyatt o nome dele, o Haymitch e a Maisley, eles acolhem ela porque eles entendem que ela é só mais uma menina também sofrendo, que ela é só mais uma peça nos jogos deles. Então, a partir daí, eles acolhem ela não como Lowell, mas como Lolo, e uma menina que tá ali no meio sem entender nada e completamente na mão da capital. Ela é um fantochezinho deles. Tem tanta coisa pra falar que eu tô até me perdendo já, e eu tô dando uma revisada aqui. E uma coisa que eu tinha comentado pra vocês também, em algum momento eu devo ter citado, é que dá pra entender muito bem por que o Haymitch entendeu os jogos, né? Mas na verdade não foi muito bem isso, não. A gente vê o conceito de estratégia dele através do que ele conversa com os tributos, com os vencedores anteriores. A Wiress, a Mags e principalmente o Beetee. E quando o Beetee aparece foi um surto pra mim, por causa que o filho dele, que é o Umpest, ele é um dos tributos, e ele tá ali como punição pro Beetee por ele fazer parte da revolução. A gente sabe que o filho dele vai morrer, ele sabe que o filho dele vai morrer, que ele tá ali pagando o pato por tudo que ele fez, e é por isso que eu digo que é muito verdade quando a gente vê aqui que os tributos, os vitoriosos, eles já sabem que a revolução é muito maior, é muito mais importante do que as vidas deles e do que as vidas de quem eles amam. E é muito triste ver tudo isso. Inclusive, os personagens sofrem muito. Depois do final dos jogos, a Mags e a Wiress são torturadas, o Haymitch não sabe o que aconteceu, mas sabe que elas são torturadas. Inclusive a Mags, gente, a Mags é maravilhosa, ela consola o Haymitch depois da morte da Lowell, é muito triste, é uma cena linda e triste. Eu gostei muito que o Beetee praticamente apadrinhou o Haymitch também, e aos poucos eles vão inserindo o Haymitch dentro da rebelião. O Plutarch faz muito isso também, dando algumas dicas pra ele. Assim, gente, é poderoso a história. Eu acho que a autora soube trazer algumas coisas que complementam muito bem, que se fecham muito bem com o que tem na série principal. Eu acho que é muito difícil fazer isso, por isso que eu sempre penso que ela já tinha isso tudo planejado antes, não tem como. Ela tem uma expertise muito grande, ela conhece muito o mundo que ela criou aqui. E eu não sei se eu quero me estender muito mais, porque esse vídeo deve estar gigante já, né? Mas eu senti muito essa experiência, gente. Foi uma experiência que me dividiu opiniões em alguns momentos. Eu acho que a autora fez muito o livro pensando em comercializar, pensando assim em ser um filme. Acho que é mais ou menos pra esse lado assim que ela foi. E de forma alguma eu vejo isso como uma coisa ruim, eu só acho que em alguns momentos as coisas ultrapassam um pouquinho dos meus limites. Isso ficou mais evidente, pelo menos pra mim, a partir do momento que o Haymitch entrou na arena, se isolou de todo mundo, precisou matar, de certa forma, a Lolo, né? Pra livrar ela do sofrimento, porque ela acaba indo atrás dele, e pra colocar o plano rebelde em ação, que obviamente dá errado, né, gente? Dá muito errado, eles tentam destruir a arena e não dá certo. E a partir desse momento, o Haymitch começa a pagar o preço, sabe? Tem várias bestantes aqui no livro, e o Haymitch é obrigado a ver pessoas sendo mortas, enquanto os animais parecem não atacar ele, sabe? É nesse momento que o Umpest morre também, sendo praticamente comido vivo por esses animais, só sobrando ossos pra enterrar dele, é muito triste. E a gente
já espera que o livro seja triste, mas esse aqui é um dos mais brutais, é um dos mais sofridos também, e conforme o livro vai acabando, vai piorando, vai escalonando, e eu não digo só assim da questão das mortes na arena, eu digo do peso mesmo, quando o Haymitch volta pra casa, por exemplo, e aqui foi o momento que mais me pegou, não na parte da família dele, nem com a Lenore, apesar de eu sofrer muito nesse momento, né, que eu fiquei muito triste pelos personagens, mas um momento que me pegou, assim, foi o momento dos funerais ali, quando ele vê a irmã gêmea da Maisley, e ele acha que é a Maisley. Gente, eu chego a me arrepiar. Na hora que eu li essa cena, eu falei, meu Deus do céu. E ele vai correndo, depois ele fica totalmente constrangido, pensando assim, cara, eu tô louco, olha o que eu fiz, sabe? E é devastador, gente, é devastador. O Haymitch termina essa história totalmente desamparado, sem nada, sabendo que tudo que ele ama, tudo que ele amou um dia, ele perdeu. E é nesse momento também, além de outros, né, que entra a questão da música. E eu gosto muito de como a Suzanne Collins traz a arte, traz a música nesses momentos e na Revolução. Porque é a primeira coisa que é sempre tirada da gente, né? Os livros, a arte, enfim, a música. E ela traz muito aqui as músicas da Lucy Gray também. E eu até me identifiquei com o Haymitch em alguns momentos, assim, como, por exemplo, aquela música que a Lucy Gray fala que nada que possam tirar de mim vale a pena ficar comigo, alguma coisa nesse sentido. E eu tinha uma interpretação igual a do Haymitch, só que quando ele termina o livro, faz total sentido ele entender de outra forma e eu consigo entender o que ele quis dizer. Então eu me identifico com o personagem também em alguns momentos, com a Katniss também. Os dois são personagens que têm muita raiva, gente, mas essa raiva, ela é um pouco mascarada por toda a tristeza que eles sentem. Eu acho que é isso que dá pra resumir, não é uma raiva totalmente externada, é uma raiva mascarada. O Haymitch, através da bebida, né, que ele acaba se afundando ali logo depois que ele chega em casa para enfrentar todos os horrores que ele viveu, né, sabendo que ele tá na mão do Snow pro resto da vida, assim como os outros vitoriosos também, que vão pagar o preço até que chegue a hora que tudo acaba. Com certeza a gente deixei muitas coisas para trás, tá? Então podem comentar aí as opiniões de vocês, conversem comigo que eu tô muito afim de falar sobre esse livro, mas eu preciso falar aqui sobre o final do livro. Meu Deus, o epílogo, que é onde aparece a Katniss e o Peeta, né? A Katniss tem uma fala, mas o Peeta é só citado aqui pelo Haymitch, que é o momento a esperança dele, sabe? É o momento epílogo de a esperança dele, onde a gente vê que o Haymitch encontrou de uma forma ou de outra a paz dele e que ele tá vivendo ali os dias dele, esperando passar, esperando ver o que acontece. Esse epílogo se passa depois dos acontecimentos de A Esperança, em um belo dia, onde ele conta pra Katniss e pro Peeta a história de vida dele, né? Tudo que ele viveu, tudo que aconteceu, ele diz que somente começa a falar e não para mais. Então a gente sabe que os dois estão cientes da história, a Katniss inclusive depois traz alguns ovos de ganso pra ele, e é muito linda essa parte, é muito triste, é o epílogo de A Esperança dele, assim, sabe? Sei lá, gente, eu acho que a história termina muito bem, eu vi muitas pessoas falando desse final, dessa conclusão, mas sinceramente eu leria outros livros se a autora fizesse, não sei o que vai acontecer, tá? Não tá nas minhas mãos isso, né? Mas eu acho que se acontecer, eu leria. Só que eu acho que se acontecer, pode ser ainda pior. Por exemplo, um Jogos Vorazes contando a história do Finnick. A gente sabe o que a gente vai encontrar lá. A gente sabe tudo que o Finnick passou. Então será que eu... Sabe? Vocês entendem o que eu quero dizer, né? O Haymitch sofreu muito, todo mundo viveu muitas coisas. Então a gente sabe o fim dessas pessoas também, sabe? Então é muito dolorido. Foi um livro que me gerou várias experiências, assim, várias sensações, sentimentos. E eu vou ficar muitos dias pensando nessa história ainda. E vou rever Jogos Vorazes hoje. Bom, gente, me resta agora então esperar o filme que sai ano que vem, em novembro, né? Eu tô animada. Tô querendo muito ver esse epílogo no filme. Imagina. Era esse então o nosso vídeo de hoje, gente. Eu queria ter lido mais livros aqui, mas eu acho que ficou o momento que eu precisava desabafar, falar sobre a minha experiência com o livro, que foi muito boa e eu senti muita coisa com ele. Acho que esse é o resumo, tá? Muito obrigada então por terem estado aqui comigo, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê então, pessoal, no próximo vídeo do Crialité, tá? Tchau, tchau!